Olá, pessoal! Então, na aula passada, a gente estudou as substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais. Hoje nós vamos iniciar as substâncias orgânicas, né? A gente falou lá no início do outro vídeo sobre essas substâncias orgânicas, né? Glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Mas hoje nós vamos nos deter apenas nos glicídios, carboidratos ou hidratos de carbono, tá? Esses três nomes significam a mesma coisa, tá? Como se fossem sinônimos. Os glicídios, carboidratos ou hidratos de carbono são açúcares, tá? Fórmula geral, eles têm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua constituição. Estes açúcares que nós estamos falando aqui, né, vai ter aquele açúcar com o sabor doce, adocicado, que a gente conhece, como a sacarose, que a gente usa, né, para adoçar o chá, o café, mas também aquele glicídio, aquele açúcar que está nos alimentos, como por exemplo na batata, nós temos o amido, né, na farinha, também na farinha de trigo, de mandioca, de milho. Então, né, os glicídios estão nesses alimentos que a gente come, né, na maioria das nossas refeições, no arroz, no feijão. Então, todos esses alimentos aí têm carboidratos na sua constituição, tá? Bom, estes açúcares, então, eles vêm, né, são oriundos de processos fotossintéticos, né, da fotossíntese que as plantas realizam, tá? Quais são as principais funções, gente? Prestem bem atenção destes carboidratos, destes glicídios, né, que são sinônimos. Função energética, produzir energia para o nosso organismo, para as nossas atividades, tá? Então, a principal função dos glicídios é a função energética. Vai ser glicídios e o próximo assunto, próxima substância orgânica que nós vamos estudar, que são os lipídios. Estes dois têm função energética, tá? A gente tem que cuidar para não comer demais, porque senão vai acumular, sim, no nosso organismo, né, na forma de gordura, tá? Então, é um alimento que necessitamos para a produção de energia, mas não em excesso. Outra função dos glicídios é a função estrutural, então energética e estrutural. Como assim? Encontrar uma parede celular de algumas células. Então vocês sabem que quando a gente for estudar célula, e vocês já se lembram, né, de conteúdos anteriores, que a célula é formada basicamente por membrana plasmática, ali o citoplasma com as suas organelas, o núcleo, né? Tem células que vai ter um outro envoltório mais externo à membrana plasmática, que é a parede celular. Nesta parede celular, nas plantas, vai encontrar a celulose, que também é um glicídio, tá? E na parede celular, por exemplo, de fungos, nós vamos encontrar a quitina, que é um outro tipo de glicídio, tá? Então, um exemplo, quando eles têm outra função que não energética, é estrutural, na parede celular das células, formando a molécula de ATP, trifosfato de adenosina, energia, né? Então, na formação do ATP. Na formação do nosso material genético aqui, ó, o DNA tem o açúcar desoxirribose. E o RNA tem na sua composição outro açúcar, outra pentose, porque é um açúcar com 5 carbonos, tá? Que é a ribose. Então, aqui, nesses 3 exemplos que eu dei para vocês, o açúcar, o glicídio, ele vem não com função energética, e sim com função estrutural, tá? Formando o glicocálix das células, né? Que também faz parte da membrana plasmática, né? Esse glicocálix, ele faz o reconhecimento celular. Ele também tem na sua constituição glicídios, tá?
Dando esse parâmetro geral aí para vocês de algumas características dos glicídios, dos carboidratos, nós vamos passar para a sua classificação, tá? Então, os glicídios, eles são classificados em açúcares, no caso, mais simples, né? Moléculas menores, monômeros, que são os monossacarídeos, tá? Eles têm de 3 a 7 carbonos na sua constituição, os monossacarídeos. Exemplo, glicose, frutose, ribose, que é o açúcar do RNA, desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Tanto a glicose, a frutose, a ribose e a desoxirribose são exemplos de monossacarídeos, açúcares menores, mais simples, tá? Passando para os disacarídeos, eles são formados, ó, o disacarídeo vem de 2 monossacarídeos, tá? Então, quando 2 monossacarídeos se juntam, eles vão formar um disacarídeo, já uma molécula um pouquinho mais complexa, um pouquinho maior. Por exemplo, esse disacarídeo aqui, lactose, é o açúcar encontrado no leite. Ele é formado pela glicose, que é o monossacarídeo, mais a galactose, outro monossacarídeo. 2 monossacarídeos formam um disacarídeo. Lactose, açúcar do leite. Tem muitas pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, quando tu ingere este glicídio, este açúcar, o teu organismo ele vai ter que quebrar em glicose e galactose, né, dos monossacarídeos para poder absorver. Se não quebrar, vai fazer mal este açúcar, né, não vai ser quebrado e, portanto, a pessoa não consegue digerir, tá? Então vai ter aqueles sintomas desagradáveis. Aqui, a sacarose, o açúcar que nós usamos em casa para adoçar café, o chá, ele é um açúcar que vem da cana-de-açúcar, tá? Então, a sacarose, ela é a junção da glicose, que é o monossacarídeo, mais a frutose, que é um outro monossacarídeo. 2 monossacarídeos vai dar um disacarídeo, que é a sacarose, tá? Para finalizarmos, gente, nós temos ainda os açúcares mais complexos, né? Polímeros maiores, né? Moléculas, né? Um pouco mais complexas, então. Polissacarídeos vem da união de muitos monossacarídeos. Pode chegar a centenas, milhares de monossacarídeos, tá? Então, moléculas grandes, maiores, complexas. Exemplos, nós temos alguns polissacarídeos de função estrutural, quitina, né? Já falei ali, forma a parede celular dos fungos, a quitina, tá? E a celulose é o polissacarídeo encontrado na parede celular de plantas, tá? Então, esses função estrutural. Energéticos, também esses exemplos aqui são de polissacarídeos. O amido é a reserva energética das plantas, tá? Então, as plantas vão armazenar na forma de amido esses glicídios. E o glicogênio é o açúcar de reserva energética dos animais. Quando eu falo em animais, né, o nosso organismo, ele armazena glicogênio como reserva energética. Até a próxima, gente. Tchau!